Olá, tudo bem? Eu sou o Renato da Exponencial e essa é a Universidade Wietzler número 56, sobre análise de risco e risco de crédito. Uma boa aula a todos. Na Exponencial, a gente já tem toda bem desenvolvida essa parte de tanto do risco de crédito como risco de negócio, porque na verdade é o essencial para você sobreviver no mercado de energia sendo uma comercializadora. Tá? Então o grupo já conta com isso do lado da comercializadora. Nada mais justo do que nós trazermos isso para todo mundo. Né? Então a ideia de quando a gente fala do risco de crédito, não só do risco de crédito, a gente vai dar uma palhinha aqui também sobre o risco, sobre o que é gestão de riscos, mas vai ser um papo muito breve, né? uma introdução ao tema, tá? Para a gente olhar que tipo de risco a gente está sujeito aí na empresa e tudo mais. Depois a gente entra no risco de crédito. E aí a ideia é dar alguns exemplos, né, do dia a dia, né? Isso já voltado, né, para a questão do cliente, do consumidor, tá? Quando a gente olha lá do lado comercializador, a gente está focado em quê? A gente está focado em outras comercializadoras, outras contrapartes, né? E aí quem está mais tempo no mercado já viu, né, algumas situações aí de default, algumas situações complicadas, né, na comercialização. E também o gerador é mais, geralmente são grandes grupos, né, então o risco de crédito é mais tranquilo. Claro que a gente avalia alguns números, a gente vai passar rapidinho aqui alguns exemplos, mas né, na comercializadora é a nossa maior preocupação. Só que a hora que a gente começa aí a ter, na verdade a empresa já tem cliente há muito tempo, né? Mas agora quando vem esse advento aí da abertura do mercado e tudo mais, e a gente falando aí de produtos novos para clientes menores, o que a gente nota, às vezes tem alguns clientes, né, e a situação do país também não contribui, né, então às vezes o cliente está numa situação um pouco mais difícil. Então essa avaliação, a gente não é que quer brecar nada, né, brecar transações, mas tem situações que merece aí uma visão, né, tem que pegar uma lupa, né, e ver a situação de uma maneira um pouco mais detalhada, para ver se aquele cliente faz sentido para casa ou não, tá? Então é mais ou menos isso. Fiz já um resumo aí em 5 minutos, né? Mas é mais ou menos isso que a gente vai ver aí nos próximos slides, tá? E, bom, então fazendo aí bem um início, né, do conceito do tema, se é para não cair de paraquedas, pô, já vou falar de crédito, não, vamos dar uma palhinha só no que é a gestão de riscos, tá? Então aqui a gente tem no primeiro slide, tem bastante palavra aqui, mas a gente vai resumir, tá? É por que fazer, né? Então, eu até falei em sobrevivência da empresa, a hora que a gente olha na comercializadora, de fato é isso, tá? É você saber com quem faz negócio. Por quê? O mundo de comercialização é diferente de uma bolsa de valores, que eu vou lá, vou fazer a transação no home broker. Eu tenho quem? Eu tenho a CVM na minha cola, eu tenho a corretora na minha cola. A corretora me pede o quê? Me pede meu patrimônio, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Eu estou fazendo uma transação acima do que eu posso, a própria corretora às vezes faz o quê? Aquela chamada de margem para ver se eu tenho recurso para aportar, se eu não tiver, ela me zera. No mercado de energia a gente não tem isso, tá? Negociação é bilateral, então se como comercializador der um default conosco, perdeu, tá? É difícil, botar na justiça, legal. Pô, o cara não tem bem nenhum, tem de comercializadora, né, quer um laptop, um celular, uma ideia na cabeça, e o cara às vezes não tem, né? Se o cara dá um default, a gente já viu isso em outros carnavais, tá? Mas tá bom, então a gente falou de sobrevivência, mas tem outros fatores, crescimento sustentável, o quê? A ideia é prevenir, né, negócio, decisões, posso vir a comprometer a saúde financeira, justamente isso. Com quem que eu faço negócio, né, com quem que eu estou fazendo negócio, que negócio eu estou fazendo, aí também vai no meu limite, o que eu posso fazer, né? Então tudo isso, né, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter meu perfil, qual que é meu perfil de crédito, né? Qual o perfil de crédito do Grupo Wietzler? Aí estamos falando do Grupo Wietzler, né? E realmente a gente vê que até quando a gente estava lá, até no outro escritório, né, eu até falava isso, né, via a Exponencial, na verdade a gente ficava tudo junto, né, quem é mais antigo lembra aí. E a Exponencial ficava logo no começo, assim, e a gente conseguia ver o escritório todo. E é que eu dizia ao pessoal, olha, nosso perfil de risco tem que ser o quê? Essa galera toda aí está fazendo venda, o pessoal está indo a cliente, atendendo o cliente, engolindo um sapo aí com o cliente, né, a gente sabe que é difícil, né? Mas está todo mundo aí querendo fazer o melhor para a empresa. Se nós aqui, né, esses 5 caboclos que estavam aqui sentados, fizermos uma bobagem, a gente quebra todo mundo, né? Então esse era o risco que a gente via, então esse era o nosso perfil de risco. Eu quero que todo mundo aqui cresça, tá? Esse era o perfil de risco da Exponencial até hoje, na verdade. A gente vê, pô, a gente não pode fazer nenhuma bobagem que a gente quebra o grupo todo, né?
para você ver como é séria essa situação. Processos ágeis, quer dizer, agora que você fala em processo ágil, você está dizendo que todo mundo sabe o perfil de risco, e o risco, na verdade, não é uma coisa aí de alguém que vai descer do Monte Sinai com os 10 mandamentos, não, tá? O risco é algo que todo mundo tem que estar ciente, todo mundo tem que tomar cuidado. E aí, quando a gente começa a passar o conceito de risco para o risco da empresa, né? A hora que todo mundo sabe que risco a gente pode correr, a gente tem uma maior autonomia, né, para execução e segurança, aí, tanto dos controladores como de todas as áreas. Né? Fazendo o quê? Padronização de processo, formalização de documentação, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo está ciente dos riscos que estão envolvidos no negócio, é mais ou menos isso. Credibilidade melhora com o mercado, isso é fundamental. Para comercialização é sine qua non, tá? Se você não tiver isso, nada feito. E o grupo todo ganha, né? Qualquer QI, aí tá botando para outras empresas, né? Se tem um cliente para a gente ter uma gestão de risco eficaz, você também vai olhar o seu cliente com outros olhos. Fala, pô, esse cara sabe o que ele está fazendo, né? E aí tem, além disso, mecanismo de controle de perda, exatamente isso. Negócio de energia a gente até brinca, né? No trade uma hora você vai perder, e é verdade. Só que você vai perder dentro de uma medida, né? Dentro do que eu posso perder, do que eu posso vir a perder. Mesma coisa que o cara, voltando ao exemplo do home broker, né? O cara está lá fazendo transação na bolsa, ele sabe o que ele tem de portfólio, ou ele sabe o que ele quer botar naquela ação, né? Deveria saber pelo menos, né? Mas essa é a ideia, o cara sabe, olha, aquela ação X eu posso perder máximo tanto. Chegou na perda, meu amigo, acabou, stop. Então, esse é o mecanismo de controle de perdas, na verdade você ter consciência, noção, procedimentos, saber seus limites e evitar que cenários aí ruins de perda que vão ocorrer no meio do caminho tragam consequência aquilo lá, né? Eu quebrei a empresa toda aqui, aqueles 5 caras da fila não tiveram esse mecanismo de controle, quebrou todo mundo, né? Todo mundo estava atendendo o cliente, no dia seguinte fala, meu amigo, acabou, né? Deus me livre desse cenário, tá? E nos livre desse cenário. E alocação de capital sensível ao risco, né? Dimensionar o capital necessário para cobrir o nível de risco assumido e priorização de negócio com relação ao risco e retorno mais positivo. Aí é questão de estratégia mesmo, né? Você tem uma estratégia justamente para, né, dentro da gestão de risco, você começa a ter uma estratégia mais robusta, né, de conhecer realmente o negócio. E aí que são as classes de risco, já estamos chegando no crédito, né? Mas só para passar, pô, a empresa está sujeita a que risco? Só crédito? Negativo. Tudo isso aqui mais um pouco, tá? Isso aqui é um resumo. Então a gente tem risco de mercado, aí é preço, né? Preço subiu, preço caiu, estou exposto, short, estou long, mercado. Crédito, contraparte, né? Com quem que eu estou fazendo o negócio? Esse cara vai me pagar? Esse cara vai me dar default? Esse cara vai atrasar pagamento? Liquidez, percepção do mercado em relação a nós. Quero comprar energia, quem me vende? Eles vão me vender? Eles enxergam o grupo como um grupo que tem análise de risco, um grupo que tem estratégia de negócio, ou não, é um bando de mulambo aí que eu vou vender energia, a gente, pô, esse cara, quem que é esse cara, entendeu? Esse é o conceito bem chulo aqui, mas é o conceito de liquidez, tá? E no mercado de energia é justamente isso, é bilateral, quem que é o cara, né? Operacional aí é ramão mesmo, tá? E todo mundo está sujeito, né? Até eu tinha um CEO de uma empresa anterior onde eu trabalhei e dizia, olha, o cara que nunca erra, de repente o cara não está trabalhando. Infelizmente, todo dia a gente está sujeito. Mas é nosso dever evitar e ocorrendo, né, já reportar, tentar já mensurar que risco isso vai lá e realmente agir, né? Mas todo mundo está sujeito a risco operacional. Regulatório nem se fala, né? Ainda mais no Brasil, que toda hora muda governo, regulação do setor, a gente até recentemente, aí gente questionando PLD mínimo na justiça, então tem para tudo gosto aqui, tá? Tributário, então, né? Tudo aqui então começa, né? Jurídico, pô, o Dr. João vai dar uma palhinha depois, né, na questão do mais voltado a crédito, né? Mas aqui já também você pode ter bastante risco. Reputação, hoje em dia, isso é muito, muito grave, né? Um comentário de bobeira aí numa rede social, você pode pôr bastante coisa a perder. Segurança cibernética também, casos recentes aí já dizem tudo, né? Então, isso é uma palhinha, tá? De todos os riscos que a gente está sujeito. E quais são os pilares, então, de gestão de risco? Esse é o último de gestão de risco, o próximo a gente já entra no principal da conversa, na verdade focando lá no crédito, né?
falando de risco, a gente pode ter um monte de universidade de Witzer disso aqui, tá? Mas a gente vai focar hoje no crédito. Então, até quando a gente fala de pilar, o que envolve isso? Envolve estrutura, né? Você tem uma política estabelecida, procedimentos estabelecidos, pessoas treinadas, com certeza, né? Seja uma área de risco, seja de repente essa área conseguindo disseminar o conceito, aí, a palavra, né, para todas as demais áreas, né? Treinar para cálculo, interpretação, padronização, comunicação, que é fundamental, né? Você prontamente comunicar uma situação de risco e prontamente agir. Processos, né, também, com certeza, você tem que ter aí, né, a gente falou de política, procedimento, o procedimento vai mais aqui no processo, né, que realmente é o cerne da gestão de risco, é você ter procedimento, você ter metodologia, né, tudo isso para prontamente identificar, calcular, mensurar e reportar esse risco. Sistemas, aí, né, a gente vai, né, tudo isso começa o quê? Né, desembocar na tecnologia, então a gente fala de sistemas, é fundamental também, tanto para tudo isso aqui, e metodologia, né, fazendo o quê? No fim do dia, o que a gente tem, né? Então, essas duas setinhas, elas indicam que isso aqui é uma gestão de risco, é algo cíclico, né? Algo que você tem que sempre revisitar. Geralmente nas empresas constitui-se um comitê, você tem a autodireção, tem um comitê que vai ficar, né, olhando o que está acontecendo na empresa, até, sobretudo, né, olhando o que? Processos, metodologias e até a própria política. Isso tudo, né, se você não tem que revisitar de tempos em tempos, pegar as melhores práticas. Então, sempre que a gente fala da gestão de risco, a gente realmente tem toda uma engrenagem aí funcionando, tá? E aí, finalmente, né, olhando mais dando foco agora para o crédito. Então, a definição é muito simples, né? Realmente a possibilidade de alguém não honrar contigo aí uma operação, compromisso assumido, né, a compra e venda de energia. E isso aí gera o quê? Gera uma exposição financeira. Não só daquele... O próprio mercado de energia é cruel, porque é o cara que, de repente, ele não te pagou e te expôs o quê? Você ficou com uma sobra de energia no momento, às vezes, que o preço está muito menor do que aquele que foi pactuado. Então, você, além de não receber, você ainda vai vender mais barato, você vai ter um prejuízo, né? Tudo bem que você vendendo, você vai recuperar alguma parte, mas tem um estoque aí que realmente se foi, tá? Então, aquele default, e tem o default também ao contrário, é o cara que você comprou e não te entregou quando o preço está muito caro. Então, esse cara, além de você não receber energia, você vai comprar e pagar muito mais caro. E essa exposição justamente aqui, adicionar o risco de mercado, né? A substituição de contrato. O cara não te paga, você tem que fazer alguma coisa com aquilo. E dependendo da situação, que ele, né, pode dar mais prejuízo ainda, né? Você não conseguir, né, contratar aquela energia, né, num preço aí que faça sentido, né? Além disso, você também pode ter penalidade na própria CCE, né? Se você está uma posição aí a descoberto e não conseguir recontratar, tem um momento que você não consegue, você ainda pode ter uma penalidade na CCE e até cair em processo de desligamento. Então você tem todo, né, na verdade, uma repercussão que isso traz para a empresa que é muito negativa, né? E como se mitiga isso? Aí entra aquela velha história das áreas de prevenção de negócio, né? Isso é uma brincadeira que o pessoal fazia em outras empresas, né? Que é aquela área do risco, né? Mas o risco não tem que ser visto, pelo amor de Deus, como a polícia, né? Tem que ser visto como um facilitador, alguém que quer, na verdade, contribuir, né? Nem é a postura, né, toda hora ficar barrando. Não, crédito, puto, o cara tem um score X, a gente vai falar de score daqui a pouco, o cara tem um score X, não vai fazer negócio e pronto. Não é assim que funciona. Tragam, né, os casos e a gente discute os casos, né? O cara que tem um rating bom, beleza, a gente olhou lá, a gente vai falar de... Estou me antecipando aqui. Mas o que acontece aqui no final das contas? Vamos voltar para o slide, depois que eu já estou olhando o próximo slide que vai ter a questão do rate, tá? Mas quando a gente fala em classificação do crédito contraparte, basicamente fornecer limites operacionais. Então, quanto isso, olhando até o mercado de energia, a gente olha a casa com quem eu vou fazer negócio, quanto eu posso dar de limite para esse cara. E geralmente ele mesmo, pelo menos na nossa metodologia, a própria empresa se limita, porque a gente olha o que? O tamanho, patrimônio líquido, capital social, caixa, o que eu posso fazer de negócio dentro do tamanho dele, né? Exigência de garantias bilaterais, isso aí você pode definir uma metodologia tal que fale, olha, eu vou olhar de repente a pontuação de crédito desse cara, se ele for o famoso AAA do mercado, beleza, nada a se fazer, eu não exijo garantia, vai lá no registro conta, tudo certo. Se é
repente uma casa ou um cliente que já é um pouco mais, né, com um rating, já uma nota de crédito mais baixa, aí eu vou definir o que, quanto de garantia eu cobro, que tipo de garantia, vai ser um calção, vai ser um CDB, vai ser uma garantia financeira, que tipo, garantia financeira é a própria, mas que tipo de garantia eu peço e também avaliar a necessidade de precificar esse risco, né? Então, se o cara tem um rating muito ruim, eu vou dar um sobrepreço, né? É um famoso prêmio de risco. Isso o mercado financeiro faz toda hora, tá? A hora que ele vai te emprestar dinheiro, verifica teu crédito, vê se pode fazer o empréstimo e taxa de juros, né? A forma de você precificar, infelizmente, né, no Brasil acaba tendo a precificação às vezes até muito severa, dependendo do tipo de crédito que você toma no mercado. Mas todo mundo faz isso, vai fazer uma taxa, um financiamento no banco, o banco vai te fazer essa avaliação de crédito. É comum, tá? O mercado como todo, compra a prazo, imobiliário, então o mercado todo está cheio disso aqui, tá? A gente não pode ser diferente disso. E aí vai no que acontece hoje no mercado, né? Cada empresa tem uma metodologia, tá? Isso não tem, de repente, uma metodologia. A gente tem algumas casas que tem as melhores práticas, a gente tenta pegar as melhores práticas de cada um, mas não há uma metodologia, olha, isso aqui a gente tem norma de risco e tudo mais, mas pelo menos no mercado de energia o que a gente pelo menos vê na prática cada um tem a sua metodologia, um olha um pouco mais Serasa, outro olha um pouco mais uma metodologia interna, sobretudo quando você olha na comercialização, cada um faz um jeito. Mas não varia tanto também. Você vai ver, o cara olha o patrimônio líquido, olha mais capital social, mas né, acaba que todo mundo faz. Né? E o que a gente faz aqui na comercialização é isso. Olha um balanço, DRE, olha o balanço financeiro, olha o resultado e o Serasa aí do cidadão. Né? Tudo isso dá o quê? Subsídio, né, para termos uma ideia da situação financeira, da situação de solvência desse cara. Tá? É mais ou menos isso que a gente olha. Agora, olhando aqui, até um caso concreto de um cliente, tá? Poucos clientes mandam balanço. Acho que alguém que a gente vai olhar um balanço financeiro, eu não vou dizer quem é, né? Até para preservar, se bem que é uma contraparte nem tá ruim nem nada, mas aqui foi um caso real que chegou para nós com, olha, um cliente querendo uma proposta de venda de energia, período tal, ele mandou balanço dos últimos 3 anos, muito incomum isso acontecer, tá? A maioria dos clientes geralmente não manda nada, você vai ter o CNPJ, você vai olhar a próxima tela que nós vamos ver aqui, que é o Serasa. Mas quando tem balanço, o que nós olhamos aqui? Então a gente pega basicamente, né, bota até uma metodologia que o Thiago, ele também ajudou bastante, até é um pouquinho diferente, né, Thiago? Eu não sei se ele vai poder responder agora, mas nós olhamos metodologia, o Thiago fez um TCC sobre o tema, tá? É algo que a gente depois vai levar e vai até tentar melhorar um pouco, até com base no que o Thiago está estudando, mas ele até desenvolve, ele pega os principais dados e sai com um rating. É muito parecido com o que a gente faz por isso, a gente trocou muita ideia e chegou num modelo parecido para consumidor. Mas hoje mesmo, como a gente ainda não chegou a gente vai aprovar essa metodologia ainda, o que nós temos aqui, então olha, basicamente índice de liquidez, então alguns dos principais aqui, né, liquidez corrente, a liquidez geral da empresa, né, imediata, que é mais recursos, né, de curto prazo, geralmente essa é meio baixa mesmo, mas olhando aqui os índices de liquidez, a gente viu que até esse cliente caiu um pouquinho, né, uma liquidez um pouco mais baixa, que a liquidez é a capacidade de ele honrar os compromissos aí mais rapidamente. E aqui a lucratividade, a gente vê que a lucratividade da empresa ela tem melhorado, o endividamento baixou, então aqui, né, olhando esse cliente, está tendo lucro, né? Sai de um prejuízo em 20 foi um ano bem difícil com pandemia, de repente revertendo para um lucro, né? São números em milhares de reais, por isso que a gente está vendo números pequenininhos aqui, mas né, tendo de repente uma situação ok no financeiro, não tendo grandes problemas, e de repente você junto com o Serasa, né? O Serasa você vai lá, desse cliente está aqui, está do lado esquerdo, tá? Eu peguei um relatório, isso que é mais ou menos o que a gente olha, né? Tem um exemplo aqui, é bem prático. Então, no Serasa a gente tem isso aqui, essa ferramenta na casa. Eu olho lá o CNPJ, eu escolho que tipo de relatório que eu quero e aqui me dá o que? O score, né? O score você vê que tem uma faixazinha aqui, né? Ele vai até 1000. Então, um score de 670, naquele outro exemplo onde
tá lá, puta, a liquidez não tá tão legal, mas o cara tá tendo, não tem, isso aqui o mais interessante, o cara não tem, zero anotações, o cara não tem nenhuma pendência, né, financeira, ele não tem, né, nenhuma dívida para trás. Então, cliente que a gente pode fazer negócio sem nenhum problema. Aí, dependendo da metodologia, você avalia se vai exigir garantia ou não, que tipo de garantia, tá? Então, são subsídios que a gente dá para análise de crédito. Mas aqui eu diria, olha, nada, pelo menos nada que desabone os clientes. Aqui botamos um contra-exemplo, né? Que é um outro cliente, claro que todos preservados aqui, a gente não divulgou nada, olha lá, 452 anotações, significa que ele tem 452 o quê? Protestos, protesto nacional 440 e outras dívidas, né? Totalizando aqui, a gente for fazer uma soma, já passa aqui de 20 milhões de reais. Então é muita coisa, tá? Dependendo do tamanho do cliente. E nesse caso aqui a gente não tinha balanço, tá? A gente só tinha que até... De repente você pode até tentar pedir balanço e tudo mais, mas você tem 20 milhões de prejuízo, é algo que chama muita atenção, tá? Sobretudo aqui, ó, você vê que o último registro foi em fevereiro de 23. Então um cliente desse, a gente fortemente diria não faz, né? É claro que pode vir o comercial e dizer, não, peraí, olha, está acontecendo isso, aquilo, tudo mais. Mas, além disso, esses caras na razão social já dizem recuperação judicial. E aí entra o Dr. João para nos ajudar nesse momento, né? Que é onde a gente começa a querer entender o que está acontecendo nesse processo de recuperação judicial, tá? Então eu vou deixar agora o João dar uma palavrinha para nós aí, né, do que ele... E aqui tem um exemplo também do que eles olham, que é a famosa capivara aí do cliente, né? Então vamos deixar o João falar da capivara um momentinho. Bom, vamos lá. Pegando o gancho no que o Renato falou, eu vou ser bem sucinto para vocês aí. Primeiramente, quando ele abordou a questão ali dos riscos de crédito, só uma observação, pessoal, em relação ao contrato. Eu não vou entrar no mérito contratual, mas apenas deixar um recadinho para vocês de 3 premissas básicas aí em relação aos nossos contratos. E são situações que realmente aparecem no cotidiano nosso aí. Primeiramente, muita atenção para quem assina o contrato, pessoal. O contrato não pode ser assinado pela secretária, pelo vendedor. O contrato tem que ser assinado pelo representante legal, ok? Quem é o representante legal? É aquela pessoa que tem poderes do contrato social. Então, o que a gente sempre fala no jurídico, é primordial, primeiramente, antes de assinar um contrato, ver quem está assinando. Vocês pegam... Então, a gente sempre fala, pessoal, pega o contrato social, última alteração do potencial cliente. Lá a gente vai ver quem tem poderes para assinar. Às vezes é um sócio, às vezes é até mesmo 2, às vezes é uma sociedade anônima, uma SA, é um estatuto social, aí é mais complexo a análise ainda. Então, a gente está à disposição no jurídico, sempre que precisar, qualquer dúvida, antes de assinar o contrato, vamos verificar quem está assinando, tá bom? Porque se for uma pessoa que não tem poderes, isso daí vai dar um certo trabalho para a gente lá na frente, entendeu? Então, quando é Estado de São Paulo, a gente ainda consegue com uma certa facilidade obter o contrato social, mas saindo aqui de São Paulo a situação é mais difícil ainda. Então a gente sempre fala, eu acredito que é uma coisa tão importante quanto a questão comercial, preço, valor, suprimento, etc. Peça o contrato social atualizado para o cliente, para a gente ver quem tem poderes para assinar, ok? Outra questãozinha assim, necessária dos contratos, rapidez para assinar, tá? Nós no jurídico a gente trabalha com a maior rapidez possível, tudo que é do nosso alcance para ter a maior celeridade na assinatura é feito, mas muitas vezes trava no cliente, tá? Então isso daí também não pode acontecer. Não é legal ficar contrato aí, desculpa a expressão popular, aí perambulando para lá e para cá sem assinatura da contraparte, tá? Então também é necessário a gente ter essa conscientização da rapidez e da importância da assinatura do contrato. E uma terceira situação também é o que eu sempre falo, um contrato ele não é imutável. O contrato ele é negociável, a gente pode até alterar algumas coisas.
etc. Mas jamais fazer alterações no contrato e passar para o cliente sem uma análise do jurídico. Isso é uma situação muito importante também. Não estou querendo dizer que a gente não altera cláusulas. Dependendo do caso, se não for prejudicial para nós, existe até uma possibilidade de eventuais alterações de cláusula do nosso contrato, mas desde que passando primeiramente pela validação do departamento jurídico, ok? Bom, só queria dar esses recadinhos em relação à questão contratual. Agora, igual o Renato falou, eu lá na Exponencial, junto com o Renato, a gente já faz esse trabalho há um tempinho, essa parceria aí de análise de Serasa, análise de recuperação judicial, etc. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente está tendo um grande número de aumento de clientes em recuperação judicial. E eu particularmente entendo que isso pode até aumentar, né? Hoje o país está numa situação difícil, eu que acompanho isso daí mais frequentemente do que vocês, está tendo um número absurdo de empresas em recuperação judicial, aí no caso de energia e elétrica, vocês viram o caso da Light, que está todo lugar aí se comentando. Então, hoje existe uma certa tendência, até em razão do cenário econômico, de um certo aumento de empresas em recuperação judicial. Só que essa questão não é tão simplista assim, porque às vezes chega lá para nós, para analisar uma recuperação judicial, o cliente está pagando tudo, está tudo certinho, tudo ok, mas a recuperação judicial é uma situação mais complexa. O que a gente faz lá? Primeiramente, tem umas premissas básicas de uma análise da recuperação judicial. O que é? Primeiro, foi deferida pelo juiz? Ok, foi, geralmente é. Segundo, houve a aprovação do plano de recuperação judicial? Ok, geralmente também é aprovado. Terceiro, e aí começa uma situação um pouco mais delicada. Esse plano foi debatido na Assembleia de Credores? Foi aprovado pela Assembleia? Como que foi essa aprovação? Foi homologado pelo juiz? Então certas coisas que a gente tem que olhar com muito cuidado na recuperação judicial, tá? Para eu não tomar o tempo de vocês numa análise mais jurídica da RJ, colocando uma situação mais prática, vamos lá. Eu já tive casos aqui de potenciais clientes. O que acontece? Primeiro, recuperação judicial, ainda não houve aprovação do plano, então obviamente que eu dou um parecer para não fechar com esse cliente ainda. Por quê? Porque não houve aprovação do plano. Então, o que eu falei? Pelo menos temos que verificar se houve aprovação do plano. Tudo bem, esse plano foi aprovado, ele está pagando os valores, o que foi pactuado no plano? Temos que verificar isso. Além disso, além das obrigações de recuperação judicial, como que está a situação desse potencial cliente? Ele está pagando as obrigações dele fora do plano da recuperação judicial? Ele está pagando os fornecedores dele? Ele está pagando a energia elétrica dele? Então tem várias situações. Eu já peguei a recuperação judicial, até como o Renato sabe disso, o cara pagava todo mundo, ele só não pagava a CPFL. Então todo mês ele estava lá brigando com a CPFL, que ele não pagava a CPFL. Aí eu pergunto, será que essa empresa vai ser um bom cliente para nós? Então temos que analisar caso a caso. Tudo bem, passou o plano de supervisão da RJ de 2 anos, o juiz encerrou a recuperação judicial dele. Mas e se o plano dele prevê um alongamento da dívida por 5 anos? Então ele tem mais 3 anos ali para pagar. O que acontece se ele não pagar? Se ele não pagar, o credor dele pode pedir uma execução específica ou pode até pedir a quebra dele. Entendeu? Então a recuperação judicial é uma situação muito complexa. A gente tem que olhar caso a caso. Tem processos de recuperação judicial que chega lá para mim que tem 22 mil folhas, 10 mil folhas. Então, tem que analisar caso a caso, ok? E além disso, o que acontece? Até que o Renato brinca muito da capivara.
Além da recuperação judicial, a gente tem que verificar o que esse cara tem fora da RJ. Tem situações aí, chega para mim, que o cara deve 15 milhões de ICMS, entendeu? E aí a Fazenda do Estado foi lá no processo executivo, foi penhorar a conta bancária dele, o cara tinha 15 centavos na conta. Entenderam a situação? Então está tudo interligado. A RJ dele caminhando em tese bem, só que ele deve 15 milhões de imposto e tem 15 centavos na conta bancária dele. Entendeu? Então é uma empresa que não usa nem a conta bancária dele. Tem várias situações. Trabalhista, uma certidão negativa imensa de débito trabalhista, execução fiscal. Então tudo isso tem que ser analisado num conjunto único, entendeu? RJ tá legal? Tá, mas deve imposto, deve 15, 20 milhões de imposto, tem um passivo trabalhista de 3 milhões. Então o trabalho que eu particularmente faço é uma análise, quando me pede uma recuperação judicial, é uma análise mais ampla disso, ok? Porque tudo isso influi na capacidade de pagamento da empresa. Outro exemplo de recuperação judicial, nós tivemos um caso que chegou para mim, foi o plano aprovado, ele estava pagando a RJ, só que o administrador judicial, no parecer mensal da situação da empresa, falou o seguinte: olha, ele está pagando os débitos da recuperação judicial em dia, só que o faturamento dele, mensalmente, né, até conversei com o Renato sobre isso, cai cada vez mais, ele está faturando cada vez menos, o endividamento dele fora da RJ aumenta cada vez mais, ele não está pagando as verbas previdenciárias, o passivo tributário dele está aumentando, entendeu? Então, tem essa contraparte também. Isso eu quero deixar bem claro para vocês, uma situação muito complexa, que a gente tem que analisar com uma certa calma e cautela, pessoal. Bom, eu acho que uma maneira bem singela e bem simplista seria mais ou menos isso que eu queria deixar claro para vocês aí, pessoal, ok? Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Obrigado, bom dia e uma ótima semana para vocês aí. A gente se depara, né? Se depara com uma situação muito, muito complexa. Então, na verdade, olhando o crédito, você vê, né? As ferramentas, o Serasa chega até uma parte da história. E aí, desdobramento do jurídico, realmente, onde nós vamos ver com mais detalhes, tá? No mercado de comercialização, a gente é mais simples, né? Por quê? Porque as pessoas se conhecem, né? Então, a hora que a gente olha só para outras comercializadoras, geradoras, a gente conhece todo mundo, né? Então, é mais simples até da gente, e a informação às vezes flui melhor. Mas o consumidor é um mercado pulverizado, então são vários, na verdade, são vários mercados que nós vamos acessar, né? O mercado de varejo, o mercado de indústria, o mercado de serviços, né? Então são mercados que estão fora, às vezes, da nossa área de atuação mais direta, né? Claro que com o cliente, sim, a gente vai ter contato, mas não é um mercado onde eu vou, num evento de energia, eu conheço todo mundo, né? Então por isso que é muito importante a gente chegar nesse nível de análise, né? De sofisticação de análise. Então, para finalizar, pessoal, em primeiro lugar, um obrigado a todos, né? Desculpa de um eventual atraso aí que a gente acabou tendo, né? Até eu atrasei um pouquinho também, então peço desculpas aí. Mas uma boa semana a todos e as considerações, realmente a gestão de crédito, ela está com qualquer ideia aqui, né? De novo, não somos a área de prevenção de negócio. A gente quer que a empresa venda, vocês vendam pra caramba, mas... Cara, que a gente pegue menos, né, problemas, né, com clientes. Então, contribui que a empresa venda melhor nesse sentido, tá? Não que eu sou, né, perto de todos os vendedores da empresa, eu sou muito ruim, né? Acho que eu não vendo nem para minha mãe. Vocês são os caras da venda. Só que a gente quer contribuir com vocês de que forma? Pô, olhando, né, para quem que a gente vai vender. Então, a gente quer ser aquele anjo da guarda, não um cara que vai prevenir um negócio, tá? Né, exatamente o que eu boto no segundo tópico aqui, né? Eu não quero ser a gente não quer, eu, João, ninguém, a gente quer ser conhecido como prevenção de negócio. É uma brincadeira aí que pô, tem um fundo de verdade. O cara, pô, esse cara vem me atazanando. Não, a gente quer que a empresa venda melhor, a gente quer evitar maus pagadores na carteira, porque lá na frente, a gente vende, lá na frente o cara não paga, é problema para todo mundo. A empresa vai faturar menos,
vamos ter prejuízo, né? O grupo vai ter menos capacidade financeira, de repente, para honrar um investimento, para promover as pessoas, né? Menos dinheiro que sobra para todo mundo, tá? O acionista, né? Uma majoritário não vai gostar, obviamente, por quê? Porque ele, cara, ele quer crescer, né? A visão, a gente olha a visão do nosso CEO, é a visão de empreendedorismo puro, é aquele cara que quer ver oportunidade. A motivação é o quê? Empreender, crescer, fazer o grupo, né, cada vez maior. Então, quando começa a botar muita gente que nos dá problema, a gente vai perdendo essa capacidade pouco a pouco, tá? E aí a gente já falou, né, a gestão de risco ela envolve estrutura política de pessoas, fundamental, comunicação. E cada um deve zelar, então todos nós devemos zelar no nosso dia a dia, nas nossas áreas, né, pela gestão de risco, né, pelo bom andamento das operações. E aqui é o último recado até que o João deu, na hora que a gente se depara com um cara em recuperação, sobretudo nesse caso recuperação judicial, ou até mesmo que não esteja em recuperação, mas com score baixo, né, uma situação, às vezes, o pior do Serasa é o default, tá, mas de repente o cara está com score de 100 até 1000, tem bastante coisa, né? Traga o caso para a gente avaliar, né? O cara mais difícil, ouviu, pô, esse cara tem recuperação, esse cara está com algum problema, traga para a gente olha a Serasa, o João vai olhar no detalhe a questão, a situação ou de eventual recuperação judicial, até mesmo de processo. Então a gente consegue, né, na brincadeira do puxar capivara, a gente encontra muita informação útil e de repente a gente evita aí que a gente faça uma venda para um cliente que lá na frente vai dar um problema, tá? Ok, pessoal, essa foi mais uma Universidade Wietzler. Espero que todos tenham aproveitado o conteúdo. Até uma próxima oportunidade.